Diga comigo assim: os 3 pilares da Santa Ceia. Vamos lá, só quem está vivo, 1, 2, 3, digam comigo: os 3 pilares da Santa Ceia. Bom, queridos, a Santa Ceia é a cerimônia mais importante para o verdadeiro cristão. Se eu falo que há um verdadeiro cristão, é porque, em contrapartida, existe o falso cristão. O verdadeiro cristão, ele se reúne em um corpo congregacional, em uma igreja, com uma finalidade. O falso cristão, ele se reúne também em um corpo congregacional, também para uma finalidade. Então é praxe nós vermos as igrejas pelo Brasil afora lotadas em correntes, em concentração de campanhas e etc. Porque as pessoas, elas canalizam a sua trajetória espiritual em busca simplesmente dessa satisfação natural, intrapessoal. E quando a gente vai agora para o verdadeiro cristão, nós entendemos que ele canaliza tudo que ele busca, tudo que ele sonha, para o propósito eterno, que é para a glória de Deus. Você está comigo? Você está entendendo até aqui? Ok. Então hoje, no primeiro domingo do mês, é para nós um dia muito sagrado, porque nós participamos da Santa Ceia do Senhor Jesus. E eu quero trazer uma alusão, quero ampliar o seu entendimento, para que você compreenda de fato o que é a Santa Ceia. Por que nós nos reunimos com tamanha alegria no nosso coração nesse dia? E eu quero ler com vocês 1 Coríntios, para nós começarmos aqui, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi o que, gente? Ele preferiu uma refeição. Ele tomou o pão. Jesus, ele é enigmático nas suas ações, porque a gente desconhece alguém que, sabe, à beira da morte, desejaria comer um churrasco. Ninguém que está no caminho da morte, ele vai querer compartilhar com seus amigos uma mesa, uma refeição, um banquete. Porque nós sabemos que qualquer pessoa adoecida e desenganada pelos médicos, a aflição, o desespero, a angústia, já tomou conta do seu ser. Então não resta nada. Mas agora, Jesus, carregando o peso de todo o pecado da humanidade, e sabendo que seria traído, e sabendo que iria morrer, ele deseja se assentar numa mesa e partir o pão com seus amigos. Vamos aplaudir Jesus, cara. Versículo 24. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Mas ele agora faz uma observação: façam isso. Então a Santa Ceia do Senhor não é só uma ritualística cristã, não é simplesmente uma mesa com uma decoração e com pão, e talvez um cálice com um suco ou um vinho. A Santa Ceia vai muito mais do que a gente imagina, porque a Santa Ceia, ela tem um fundamento, ela tem um propósito, e isso está em trazer uma alusão, uma referência, trazer à memória o nosso Salvador. Você está comigo, sim ou não? Então amém. E quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, cara, a igreja de Corinto, ela é fantástica. É uma igreja aparentemente boa, porque ela tem os dons do Espírito Santo. É uma igreja cheia de pessoas avivadas, mas eles estavam perdendo a essência da comunhão, da Santa Ceia. E o apóstolo Paulo vai dizer que quando eles se reuniam para encher a barriga, para encher o estômago.
E Paulo está trazendo uma reflexão sobre o propósito da mesa do Senhor. Então, nós vemos que na atualidade as pessoas distorceram o sentido da mesa. Alguns pastores legalistas, eles acham que a mesa do Senhor é condenação. Por isso que fica um bando de crentes, foca aqui. Por isso que fica um bando de crentes em igrejas com medo de participar da ceia do Senhor. Quando a gente olha para o verdadeiro sentido da mesa, a mesa nunca será condenação, a mesa sempre será absolvição. A mesa do Senhor Jesus é justiça para o pecador. A mesa do Cordeiro é salvação para o perdido. Você compreende? Então a Santa Ceia, ela é um memorial sagrado sobre o nosso Messias, sobre o nosso Salvador, e o nome dele é Jesus. Então, o primeiro pilar que a gente vê na Santa Ceia do Senhor, diga comigo assim: o sacrifício de Jesus. Bom, então quando a gente olha para a mesa do Senhor, nós deparamos com o sacrifício do Cordeiro. Quando nós lemos o primeiro versículo de 1 Coríntios 11, o versículo 23, Paulo está dizendo que ele parte o pão, e ele diz: este é o meu corpo dado em favor de vocês. Então o apóstolo está nos orientando que simbolicamente o pão representa a carne de Cristo rasgada, partida em favor de nós. A pergunta é simples, é básica, e eu acho que você sabe a resposta. Você crê que Jesus morreu por você? Uau, então amém. Vamos lá, Isaías 53, 5. Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas, foi esmagado por causa das nossas. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre, e pelas suas feridas, o que aconteceu com a gente? Vamos lá, 1, 2, 3 e fomos. Uau! Então quando eu olho para Cristo, eu enxergo redenção. Quando eu olho para a mesa da ceia, eu enxergo redenção. O castigo que estava sobre ele era nosso. Ele foi esmagado pelas nossas transgressões. Ele não merecia a cruz. A cruz não era para ele, a cruz era para mim. Eu merecia a cruz. Mas ele se entregou no meu lugar. Ele pulou na sua frente e disse: ei, eu vou pagar a sua conta. Ele disse: ei, peraí, deixa comigo. Você ainda precisa viver muitas coisas, e eu vou morrer no seu lugar. Você pode dizer amém? No ano de 1912, Titanic zarpou do Reino Unido. Sua viagem inaugural. No quarto dia de viagem, o casco do navio Titanic, ele chocou-se com um iceberg. Naquele navio havia um homem chamado John Harper, um pastor evangélico. Uau! Alguém já ouviu falar de John Harper? Ele estava naquele navio. Quando ele percebeu que o navio ia afundar, ele pegou a sua filha de 6 anos e a sua sobrinha, e agasalhou elas e levou até um tripulante. O tripulante pegou a sua filha, a sua sobrinha e colocou num bote salva-vidas. E ele estava com uma viagem compra para Chicago para pregar numa igreja americana. E de repente ele olhou para trás e estava milhares e milhares de vidas no navio afundando. Ele disse: aqui está o meu campo missionário. E ele agora vestiu um colete,
E ele começou a pregar para os tripulantes que estavam em náufrago. E de repente o navio se afundou nas águas gélidas. E cerca de 1.500 homens, entre mulheres, estavam em alto mar. E John Harper, ele agora começa a dar braçadas nas águas gélidas. Ele vê uma pessoa lá na frente, e ele vai até ela e diz: ei, como está a sua vida? Você precisa conhecer o Cristo. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E John Harper, ele olhou um rapaz segurando os destroços do Titanic. E ele deu braçadas e mais braçadas até que ele chegou perto do rapaz. E ele disse: como está a sua vida? O cara tremendo dentro das águas gélidas, ele disse: não está nada bem. E ele disse: então creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. E aquele homem disse: não, eu ainda não quero aceitar o Cristo. E de repente aquele homem cheio de fé e ousado se despiu do colete e disse: tome, use esse colete, porque você vai precisar para um dia encontrar o Cristo. Você não pode morrer desse jeito. E John Harper, ele começa a bater os braços e vai nadando, mas de repente começa a ter uma hipotermia. Os músculos começam a se enrijecer e ele começa a afundar. Mas de repente ele grita: creia no Senhor Jesus e vocês serão salvos. Chegaram alguns botes salva-vidas. John Harper tinha sido submerso pelas águas. Mas no meio daquela pequena multidão, que agora só apenas 6 foram resgatados vivos, havia aquele rapazinho que ganhou o colete de John Harper. E ele disse: eu sou a última semente que John Harper ganhou para Cristo. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Jesus veio do seu reino de glória com um colete salpicado de sangue. Encontrou eu e você dentro de águas bravias, águas turvas, e ele disse: ei, aqui está o meu colete. E você abraçou o colete, e você está aqui por causa do sacrifício de Jesus de Nazaré. Alguém comigo? Vamos lá! Santa Ceia é um despertar de consciência, aonde eu enxergo e vejo o que eu merecia, e o que Cristo, sem merecer, abraçou por mim e por você. Agora, eu queria te fazer uma pergunta: o que você fará dessa salvação? O que você fará desse colete, o que você ganhou do Cristo? Você não vai entregar esse colete para alguém que está afundando em águas? Porque agora você não está mais no meio de um oceano turbulento, pecaminoso, caótico. Você está agora à margem. Você está, quem sabe, assentado em uma cadeira, tomando agora uma água de coco, curtindo o sol, mas tem alguém perdido em alto mar. A Santa Ceia é um choque de realidade para mim e para você, para assumirmos um compromisso verdadeiro com o Salvador das nossas vidas. Porque existem milhares de pessoas que se dizem cristãos, mas não conhecem o Cristo. Existem milhares de pessoas que frequentam igrejas, mas eles não sabem quem é o Cristo. Eles não compreendem o que Cristo fez por eles. Romanos capítulo 4, 25, vamos ler por gentileza.
Romanos 4, 25, vamos ver por que Jesus foi para a morte. Romanos 4, 25 diz, ele foi entregue à morte por nossos pecados. Então ele vai para a cruz por causa dos nossos pecados. Mas ele também agora é ressuscitado para a nossa, vamos lá, só quem está vivo, para a nossa justificação. Cristo, com a sua vida, justificou a nossa vida. Merecíamos o inferno, merecíamos a morte, mas agora somos justificados pelo sangue do Cordeiro Imaculado. Você lembra do tabernáculo de Moisés? No tabernáculo de Moisés havia alguns utensílios sagrados e um deles é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa e dentro dessa caixa havia o maná, que era o pão dos anjos, que descia do céu para alimentar os israelitas no meio do deserto. Dentro da caixa, dentro da Arca da Aliança, também havia as tábuas da lei, que Moisés escrevera com suas mãos. E também havia uma vara, ou um ramo, ou um galho de amendoeira, que era de Arão, que floresceu, que teve vida, aonde foi notório que Deus havia escolhido o clã de Arão. E isso estava agora dentro da Arca da Aliança. Mas, sobre a Arca da Aliança havia o propiciatório, uma mesa, aonde havia 2 querubins que tocavam as suas asas. A Arca da Aliança ficava dentro do santo lugar, o santíssimo lugar. Ninguém podia se aproximar desse lugar a não ser o sumo sacerdote. Então, em uma determinada época do ano, havia uma solenidade nacional, aonde todo judeu, todo israelita se comparecia diante do tabernáculo, e eles levavam o seu sacrifício. Então o sumo sacerdote pegava agora o sangue do sacrifício, e ele aspergia sobre o propiciatório. Então Deus, quando se agradava dessa oferta, ele trazia um novo tempo sobre a nação. O sumo sacerdote vinha à multidão, e agora trazia os preceitos de Deus para aquele povo. Uau! O sangue de Cristo na cruz está eternamente sobre o propiciatório eterno. Somos pecadores, sim ou não? Sim, todos nós. Não escapa um. Todos nós somos farinha do mesmo saco. Todos nós fazemos parte do mesmo angu. Sim ou não? Tem uns que estão mais feinhos, mas nós é igual. Amém, gente? Ok. Então agora, o sangue de Cristo sobre esse propiciatório eterno justifica a nossa vida. Então, quando Deus olha para mim e para você, sabendo que somos pecadores, Ele não visualiza o nosso pecado. Antes Ele visualiza o sangue do Cordeiro de Deus, do seu Filho amado Jesus Cristo. Segundo ponto, segundo pilar que a gente vemos, que a gente observa na Santa Ceia. Diga comigo, a ressurreição do Cordeiro. Então, quando eu olho para a mesa do Senhor, eu vejo o sacrifício, mas eu também vejo ressurreição. Vamos ler Atos 1, 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis, indiscutíveis, de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. A ressurreição de Cristo, é a garantia da nossa redenção. Eu vou falar algo louco aqui para você. Se Cristo não tivesse sido ressuscitado, a Bíblia era uma mentira. A nossa fé seria uma mentira. O cristianismo seria uma falácia, uma hipocrisia. Então,
a coroa de tudo aquilo que dizemos ser como cristão, está sobre o trono, é Jesus Cristo ressuscitado. Então, saber que Cristo está vivo, assentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, é um combustível que nos ativa a viver apaixonado por Ele, desejando encontrar com Ele um dia. Eu não sei você, mas meu amor por Ele nunca acabou, sempre aumenta. Como eu sonho com aquele grande dia. Você já pensou? Está diante do Senhor Jesus, cara, Ele sorrindo para você e dizendo: como eu estava querendo te encontrar. O que você vai fazer? Irmão do céu, tem gente que fica assim: o dia que eu encontrar com Deus, eu quero fazer tanta pergunta para Deus. Senhor, é verdade que nós viemos do macaco? O dia que eu estiver diante de Deus, sabe, pastor, vou perguntar a Ele: Senhor, que gosto era o maná? Irmão, eu não quero conversa, ninguém vai me atrapalhar, vou dar cotovelada em geral, que saia Pedro da frente, que saia Mateus, que saia Lucas, que saia João, que saia anjo, arcanjo, querubim, que fique só eu e o Rei Jesus. Uau, cara, e esse dia se aproxima. Talvez você pode estar aqui me ouvindo e dizer: pastor, isso é meio que loucura. Ok, deixa eu com a minha loucura e deixa você com a sua sabedoria. Eu quero contemplar o Cristo, cara. Sabe, eu quero olhar para Ele e falar assim: por que eu? Tinha tanto patureba bom, o que o senhor viu em mim? O senhor gostou foi dos meus cabelos brancos? O que o senhor gostou da minha doideira? Porque tinha tanto cara bom, o senhor acreditou em mim. O Senhor me deu um povo para apacentar. Existe uma multidão que me chama de pai, que pede bênção. Peraí, Deus, eu acho que o Senhor, sei lá, o que aconteceu nesse dia? O que o Senhor viu em mim? Gente, é um privilégio para nós. Tem pessoas nesse exato momento, dentro de um terreiro de macumba, sendo, sabe, escravizadas pelo diabo, recebendo um título de cavalo do Satanás, mas você é príncipe e princesa do Altíssimo. Ele escolheu a gente, Ele escolheu você, cara, Ele te fez ser participante da sua obra eterna. Isso é um privilégio para nós. Então não despreze, olha para mim, não despreze o seu chamado, não despreze o sacrifício, não despreze o dia do seu encontro com Ele. Talvez foi na célula, talvez foi no Conexão, talvez foi dentro da Galileu, talvez foi dentro do seu carro, mas um dia Ele veio até você e te chamou pelo nome. Ele ressuscitou, cara, para que a gente fosse salvo. Ele ressuscitou para mudar a nossa história. Ele ressuscitou para que a nossa vida tivesse sentido, propósito, para que a nossa vida fosse preenchida, não houvesse mais uma lacuna, não existe mais buraco em nossa alma, ela está toda preenchida e agasalhada pelo amor do Pai. Não, vamos aplaudir Jesus, cara, isso é muito lindo. Evangelho de Lucas 24, 46, vamos ler. Evangelho de Lucas 24, 46. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. 47. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações da terra, começando por Jerusalém. Então, a palavra do Senhor valida a ressurreição do Cristo. O terceiro ponto que eu quero falar com vocês, diga comigo assim: a volta
De Cristo. Então, Santa Ceia é sacrifício, a Santa Ceia é ressurreição, e a Santa Ceia é a volta do Filho. João Batista, preste atenção, o pregador do Jordão, o homem que batizava vidas, ele preparou o caminho para a chegada do Messias. O nosso dever como igreja, como cristão, é preparar um caminho para a segunda vinda do Cordeiro. Filipenses 3, por gentileza, versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos quem? Um Salvador, ansiosamente. Qual é o nome desse Salvador? O Senhor Jesus Cristo. Então não existe outro Salvador. Jesus não precisa de ajudantes. Jesus não precisa de secretários. Jesus é suficiente eternamente. Eu respeito Maria, quero dar um beijo nela um dia, mas ela não tem poder. Os apóstolos têm um título de santos, de são, ok? Eu até respeito você com a sua ideologia, com a sua mentalidade, mas eles não são poderosos. Jesus, ele é o único mediador, ele é o único salvador entre nós e Deus. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho perfeito, ele é o caminho completo, e já era, e ponto final. E pronto. Versículo 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas, envolve todas as coisas, debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos, humilhados, decadentes, como o do Munhá. Você lembra? Não, ok. Mas os nossos corpos decadentes, fragmentados, cheios de pecado, ele vai transformar o nosso corpo, semelhante ao seu corpo glorioso. Como Jesus é, você será. Por isso que a gente diz que já somos eternos, só você que não sabia. Você não vai morrer, você vai sair dessa vida, dessa terra, mas você vai viver eternamente, ou com Deus ou sem Deus. A sua decisão, a sua escolha diária, as suas ações vão te conduzir para um caminho com um final feliz ou com um final triste. Então, Atos 16:31 está certo. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Então ele é o Salvador, ele é o mediador. Então a Santa Ceia, ela fala de salvação e de comunhão eterna. Uau, você pode aplaudir Jesus por isso? A esperança do verdadeiro cristão, cara, está fundamentada na promessa da volta de Cristo. O falso cristão, ele fundamenta a sua esperança em coisas, mas o verdadeiro cristão fundamenta a sua esperança em uma pessoa, o Messias, o desejado das nações, o Salvador eterno. Vamos lá, eu quero ler com vocês Atos 1, versículo 10. Atos 1, 10. Atos 1, 10. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. De repente surgiram diante deles 2 anjos vestidos de branco, ou 2 homens. Versículo 11.
que lhes disseram: Galileus, habitantes da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Então preste atenção, Jesus voltará. Pastor, tem muitos anos que eu ouço falar sobre isso e etc. Ok, continue firme. Continue firme. Porque se ele não voltar, ele vai te levar. Mais cedo ou mais tarde vai chegar a sua senha e a minha também. E nós encontraremos com ele, se estivermos preparados. Filipenses capítulo 1, versículo 6, a última leitura bíblica que nós faremos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai concluí-la, ele vai completá-la, ele vai finalizá-la, até o dia de Cristo Jesus. O escritor está dizendo que nós estamos em um processo diário de conversão. Nós dizemos aqui na Galileu que você é salvo imediatamente. Confessou Jesus como seu Salvador, você está salvo. Mas a conversão, ela é todo dia. Todo dia eu me converto um pouco mais. Todo dia eu abandono a minha própria natureza, eu renuncio a mim mesmo para ganhar o Cristo. Se você não vive essa renúncia diária e essa conversão diária, você nunca chegará ao plano original de Deus. Porque evangelho é renúncia diária. Evangelho não é regras. Está cheio de igreja com regras. Com não pode, não pode, não pode, não faz, não deixa. Está cheio de igreja assim. Mas o evangelho é simplesmente renúncia. Eu abro mão para ganhar o Cristo. Eu renuncio a mim mesmo. Eu pego a minha cruz e eu sigo o Senhor. E acabou. Só que as pessoas querem ter o Cristo e querem ter as suas paixões. Não vai dar certo. As pessoas querem ter o Cristo e querem ter os seus pensamentos sórdidos, egoístas. Não vai dar certo. Por que você acha que há alguma transformação em nós? Não é estética. Porque a salvação não é aparente. A salvação é uma essência que você coloca em prática todo dia, toda hora, em qualquer lugar, não só dentro de 4 paredes. Mas a gente foi doutrinado que santidade é veste. Nós fomos doutrinados que santidade é não fazer isso, não fazer aquilo, e etc, etc. Mas não. Existem muitas pessoas aparentemente santas, que estão envergonhando o nome de Jesus por aí. Existem muitas pessoas que se dizem cristão, com uma Bíblia extra GG debaixo do braço, e subacada. Aberta no Salmo 91 na empresa. Na sala está aberta, está toda embolorada. E ele acha que é cristão. As suas atitudes estão envergonhando o Cristo. Então, se eu posso te dar um conselho como um simples pastor, eu diria para você: pare de viver de aparência e comece a viver de essência. Renuncie tudo para ganhar o Cristo. A obra de Deus, ela não é uma única dose, ela é uma porção diária. Isso prova que o processo de conversão e de santificação, ele é progressivo. Todo dia a gente se santifica mais. Todo dia mudamos os nossos conceitos. Todos os dias nos apaixonamos mais por Ele.
Sabe, esse texto de Filipenses que a gente pega para finalizar a ministração de hoje, ele revela a nós que tudo começa em Cristo e tudo termina em Cristo. Esse é o princípio e é o fim de todas as coisas. Existe um pastor chamado Wayne Irbes. Ele diz que a salvação ela é uma obra tríplice e ela vai casar com o que eu estou ministrando. Primeiro ponto dessa tríplice obra. A obra que Deus realiza por nós é a primeira. Ela significa salvação. A segunda obra, Deus realiza em nós santificação. Então, salvação, sacrifício do tripé da ceia. Santificação, ressurreição do tripé da ceia. E em terceiro ponto sobre a obra, realizada por meio de nós, o serviço. Não ser visto, serviço. Porque muita gente quer ser visto. Muita gente quer destaque, glamour, fama. Mas Jesus, ele não deixou para nós a não ser um único ministério. O ministério da toalha. Quer ser o maior? Sirva os seus irmãos. Lave o pé de alguém. Estenda a mão para alguém. Saia para que alguém chegue. Ceda o lugar para alguém. O serviço que finaliza a nossa ministração, ele é um serviço que envolve todos nós, de forma individualizada, de forma social. No seu individualismo natural, não estou falando de egoísmo, mas nas suas prioridades existenciais, como trabalho, faculdade, relacionamento conjugal, você precisa servir alguém, para que Cristo seja revelado. Trazendo agora para um serviço social, nós como igreja, temos uma tarefa e temos uma missão. Tarefa, ser luz na sociedade, servir a humanidade, amar o próximo. Qual é a missão? Pregar o evangelho a toda criatura, jogar o colete para alguém, ser salvo para a glória de Deus.